Os canais dedicados à análise geopolítica que procuram manter uma certa sanidade com relação à política nacional, portanto, procuram se manter mais ou menos distante da polarização nacional que acomete o brasileiro, não estão tendo facilidade para se manter fora do noticiário nacional. Bom, hoje vou abordar um pouco de cada coisa. Vamos lá. Segundo um conhecido pesquisador estadunidense, as ações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse filho mora lá nos Estados Unidos atualmente, recebe como deputado e tudo mais. Suas ações constituiriam uma alta traição à sua própria pátria. Veja, nos Estados Unidos, isso pode chegar à pena capital, hein? A pena de morte. Veja, se ele fosse cidadão americano e suas ações fossem interpretadas como traição contra os Estados Unidos, ele poderia, teoricamente, ser sujeito à pena capital. Aliás, como já ocorreu diversas vezes nos Estados Unidos da América. Já no Brasil, até onde eu sei, até onde eu entendo de Código Penal, não existe a pena de morte, inclusive para traição, mas existe a pena de prisão, né, para alta traição. Por exemplo, conspirar contra um dos poderes ou mais de um poder da República, ou, por exemplo, conspirar para quebrar a economia nacional, ou mesmo conspirar para que o seu país seja invadido, dominado e destruído por um outro país, né? Merecem aplausos aí as restrições contra Israel anunciadas pelo ministro Mauro Vieira, mas ainda são tímidas e limitadas. Aí diz o Breno Altman, né, diante da escalada genocida do regime sionista, só terá efeito a ruptura completa, como ocorreu contra a África do Sul na era do apartheid, né? A começar, por exemplo, restrição ao comércio do petróleo. Um país aqui latino-americano já declarou que não vai mais enviar carvão para o medonho regime sionista. Esperemos que o Brasil siga também nesta linha. Primavera Árabe, de novo, promete-se grandes manifestações aqui no Brasil do Zé Carioca, agora no dia 3 de agosto. Será que agora vai ser maior? Espero que dessa vez evitem a bandeirinha Yankee, o pentagrama sionista, o chapeuzinho MAGA, hein? Vestir de Zé Carioca e gritar acabou, porra! Aí tudo bem, né? O povo precisa se manifestar, né? Veja, com relação ao tarifaço, 12% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, 12, veja, são 12% que o Brasil exporta para os Estados Unidos de um total de 100% de exportações. 28% das exportações internacionais brasileiras são para a China. Veja, daí os Yankees anunciaram, né, que querem sobretaxar em 50%, né? Paciência, né? O governo deve criar alguns subsídios aí para evitar o desemprego e buscar outros mercados, sobretudo no bloco BRICS, na África, na Eurásia. Veja, não há outro caminho que não seja diversificar, né, abrir os mercados. Também não existe outro caminho que não seja através do desenvolvimento nacional, né? Investir em educação, em pesquisa, enfim, fomentar, agregar valor à matéria-prima e por aí vai, né? Daí a Visa e o Mastercard perdem mercado para o nosso Pix. Coitados, me vem lágrimas nos olhos, hein? Detalhe, Pix é pago, hein, para o PJ, a pessoa jurídica tem que pagar para usar uma cota lá de Pix, né? Veja, pessoal, a democracia liberal ocidental já virou uma completa cena de circo, né? Uma completa palhaçada, né? Balcão de negócios do quem dá mais, né? Se você tem aí 5, 10, 15 milhões, você pode aspirar a ser deputado, mas se você tem 15, 20, 30 milhões, você pode tentar o Senado, né? Nesse contexto, pode-se até dizer uma campanha populista, por exemplo, que diz tudo que o povo quer ouvir, né? Faz todo sentido, né? Já que urge ganhar a eleição, né?
Então, por exemplo, eu posso fazer campanha dizendo que eu vou colocar uma Taurus 45 na mão de cada brasileiro. E ele vai poder eliminar um bandido no seu bairro sem ser penalizado, ainda vai ganhar um prêmio, né? Ou então eu posso dizer que o salário mínimo vai ganhar um zero, né? Não vai ser mais R$ 1.500, vai ser R$ 15.000 por mês, né? E digo também que vou criar empregos, milhares de empregos e de indústrias, enfim, eu posso dizer o que eu quiser na campanha, né? Outra coisa é quando você já está eleito, né? O exercício do cargo é totalmente outra fase, né? O ex-presidente que está com tornozeleira, veja, ele entendeu bem a primeira fase, né? Mas a segunda fase ele não entendeu que era uma outra fase, né? E daí caiu na lenga-lenga do sincericídio, né? Um defeito aí psicológico que também parece acometer o presidente lá dos Yankees, né? O loiro, né? Veja, a guerra está indo para um caminho muito diferente do que ocorria no século XX, né? Não tem mais boots on the ground, né? Botas no solo, né? Ninguém mais arrisca grandes tropas caminhando, né? Fazendo grandes caminhadas sob uma saraivada de drones, de mísseis, de artilharia pesada, né? Uma boa tática para o Brasil é investir em drones, drone de vigilância, drone suicida, drone antidrone, né? E investir em mísseis hipersônicos. Por que não? Somos parceiros dos BRICS, hein? Dos melhores hipersônicos do mundo, que aliás foi o vídeo anterior que eu fiz sobre os hipersônicos. Quem os tem? China, Rússia e Irã. Veja, uma boa tática é investir em hackers, né? Sim, pessoal, a guerra hoje é travada no ciberespaço, ela é cibernética. E investir em contra-inteligência, é para ontem isso daí, hein? Alguém tem que assumir o Ministério da Defesa com capacidade de análise geopolítica. Bom, hoje o vídeo pode ser que fique mais curto, pessoal. Vamos ver. Veja, acreditar nas boas intenções dos Estados Unidos, pessoal, é como acender vela para Satanás, né? Veja, e a aprovação do aprendiz de feiticeiro, né? O indivíduo mais televisivo da Terra, né? Que é o Pato Donald, que é um metido a imperador. A sua aprovação está caindo, hein? Não é tudo aquilo, não, hein? Veja, agora o indivíduo começa a dizer novamente que vai limpar o pântano. Começou tudo de novo, aquele negócio de Qanon, toda aquela coisa de Gesara. Vocês lembram dessas pataquadas aí da época do primeiro governo do Trump, quando ele dizia que iria drenar o pântano? Bom, eu diria que ele trabalha para o pântano, né? Veja, agora vamos falar aqui as profecias do anticristo, né? Que é assim a agenda principal lá do gabinete dos Zion, lá em Israel, né? Veja, as profecias do anticristo nunca foram nada de divino, de espiritual, de revelado, de profecias, de coisas inspiradas. Nunca foram nada além de armas políticas forjadas com frequência por elementos ligados à própria igreja para combater sua perda de poder temporal. Há que se gerar o medo, hein? Há que se gerar o medo. Então é isso, é uma agenda, muitas vezes fomentada por serviços de inteligência. A CIA entende muito dessa história de profecias, hein? Pessoal, falar aqui um pouco de toda essa interferência dos Estados Unidos nos problemas internos do Brasil. No final das contas, isso não vai ser muito benéfico para o Brasil, também não vai ser muito benéfico para os Estados Unidos. Veja, independente do que aconteça ou não aconteça com um ministro lá do STF, diga-se de passagem, um ministro do STF é um indivíduo que toma uma decisão a partir de um colegiado. Então não é uma decisão dele, unilateral, né? É multilateral, né? É multipolar, né? Representa aí a posição da maioria do STF, que, em última instância, representa o quê? A vontade do próprio establishment brasileiro, da própria elite brasileira, né? Bom, mas é apenas um detalhe, assim, o que está acontecendo, né? Vamos dizer que o impacto das tarifas, né, não é tudo aquilo, né? Parece que já mudou a data para o dia 6 de agosto, 700 produtos que iam ser taxados não vão mais ser taxados.
Veja, mas vai haver um custo político aí para a esquerda liberal que está no poder, né? Que é mais ligada lá ao Partido Democrata dos Estados Unidos. E, na verdade, vai ser mais nociva para a nova direita, a neodireita ou a extremo-direita, que se transformou aí na banda do Donald Trump, na banda do Bolsonaro, vai ser muito maior. Veja, a maior vítima, na verdade, será evidentemente quem vai pagar mais, quem vai no bolso de quem que vai mexer, né? Será evidentemente o povo e também a soberania do Brasil, né? O objetivo dos ataques e da pressão que está sendo exercida é mudar aí o panorama das eleições do ano que vem, de 2026, né? Que vem vindo aqui para eleger um candidato fantoche, né? Que provavelmente poderia até ser o sujeito mais entreguista da história do Brasil, né? Ele é muito mais entreguista do que o FHC, por exemplo, que afaste o país dos BRICS e entregue às instituições os recursos aos Estados Unidos a preço de banana amassada, né? Veja, e o Brasil não pode pensar em sair dos BRICS, né? Ele não pode pensar que ele vai caminhar sozinho num mundo em convulsão, onde o mundo está dividido entre um império unipolar que está decadente e a ascensão de um novo mundo aí liderado pela China, pelos BRICS e por aí vai, né? Bom, romper com os BRICS é uma barca furada, né? Romper também com os Estados Unidos e com a União Europeia também é um grande risco para um país sem soberania, sem uma política de defesa, como é o caso do Brasil, né? Bom, então, apenas vamos tocando aqui nestes assuntos. Já deu taco, pessoal, já deu taco lá nos Estados Unidos. O que é taco? Não confundir com MAGA, hein? Taco quer dizer Trump always chicken out. Trump always chicken, sabe, chicken é galinha, né? O Trump sempre amarela, né? Sempre sai cacarejando, né? Pois é o que aconteceu agora com o tarifaço, né? Ele já mudou a data, já eliminou 700 produtos que não vão mais ser taxados, né? E então, como ele não dá ponto sem nó, ele resolveu usar aí o ex-presidente para se escorar, para se fazer de moral, de protetor dos direitos humanos, né? Veja, Donald Trump, né, um dos maiores frequentadores lá da ilha do Epstein, é um defensor dos direitos humanos, né? Veja, o Brasil é reconhecido como uma democracia. Veja, ele é reconhecido como tendo 3 poderes independentes. Por exemplo, um judiciário independente. Quem é que reconhece isso daí? Por exemplo, instituições internacionais que fazem esse reconhecimento. Por exemplo, a Freedom House, a VDEM e outros órgãos que mede, vamos dizer, o grau de democracia de um país. Então, veja, as decisões de Moraes, né, em casos que envolvem tentativas de golpe de Estado, que é a argumentação do STF, que houve a tentativa de um golpe de Estado no Brasil, ou ele combate, por exemplo, a desinformação das redes sociais. Veja, as redes sociais, isso já foi dito, hein, por presidentes dos Estados Unidos. As redes sociais que nós usamos aqui, Facebook, Instagram, X, YouTube e Google, são armas de guerra. Isso foi dito pelo Pentágono lá nos Estados Unidos. Portanto, elas podem gerar desinformação, polarização, divisão, criar primaveras árabes, aí, guerras híbridas, aonde quer que queiram, né? Veja, então as decisões aí do Moraes foram referendadas pelo STF. Portanto, como eu disse antes, não foi uma ação individual dele, do Moraes, faz parte de um colegiado. Daí, então, o Trump vem com a lei Magnitsky, né, que é uma lei que foi usada aí contra um russo lá em governos passados, se não me engano, pelo Obama, né? Então, veja, então ele usa essa lei Magnitsky para se intrometer no judiciário brasileiro, né, de um outro país. Então, veja, o que o Trump, veja, um visitante contumaz à ilha dos pedófilos de Epstein, quer mesmo é amedrontar o judiciário brasileiro, né? Mas não é só isso que ele quer é amedrontar o judiciário dos Estados Unidos. E quando ele puder, ele vai também cercar lá o seu próprio judiciário, porque tudo indica que os Estados Unidos está indo para um caminho ditatorial, para um governo tirânico. Veja, e daí eu digo, se os Estados Unidos querem as nossas terras raras, e eles querem muito,
né, que paguem o preço efetivo por elas, né, o preço de mercado, porque se eles não pagarem, pode ter certeza que o chinês vai pagar, né? Então eu repito, olha, acreditar nas boas intenções dos Estados Unidos é acender vela para o coisa ruim, né? Pessoal, na verdade, tudo que está por trás aí da neodireita é que eles não admitem que a eleição lá de 2023, do final de 2022, foi legítima, né? Foi naquela época que o ex-presidente começou a atacar o TSE, né? Logo, portanto, se o ex-presidente atacou o TSE, logo, na mentalidade deles, houve fraude eleitoral. Veja, na verdade, nunca se provou que houve fraude eleitoral. Ah, mas eles têm meios de fraudar sem que ninguém fique sabendo. Bom, e daí você cai no caminho conspiranoico de sempre e você passa a gerar narrativas urbanas, né, cada vez mais radicais, né? Bom, e veja só para onde está indo o mundo, né? Ontem no canal Arte da Guerra foi dito que a guerra da Ucrânia é o que vai derrubar o Donald Trump, né, da sua cadeira presidencial. Veja, ninguém colabora mais com a guerra da Ucrânia do que os Estados Unidos. Então, como é que ele pode falar em proteger os direitos humanos, né? Como é que ele pode querer exigir que o Brasil não possa mais comprar diesel ou comprar fertilizantes da Rússia para não ajudar a Rússia no seu esforço de guerra, se ele é quem mais ajuda o esforço de guerra da Rússia, né, quando ele toma lado, né? Veja, as somas que os Estados Unidos enviam para a Ucrânia estão além da imaginação. Veja, a sua poderosa e absolutamente corrupta indústria de defesa vive, né, de enviar armas, dinheiro, mercenários, né? Bom, e agora tem mercenários brasileiros, né, lá na Ucrânia, passando aí uma situação dificílima. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um brasileiro. Veja que ele se arregimentou para lutar na Ucrânia através de um site de arregimentação de mercenários. Veja, quem vai entrar nisso daí tem que estar na faixa dos 20 anos, tem que ter um treinamento militar, tem que ter tido sei lá, pode ser alguém que está na reserva, alguém que sabe usar uma arma, que está bem treinado e que quer ganhar um dinheiro fácil e rápido lutando a guerra de outrem, a guerra alheia, né? Porque se você vai lutar na guerra da Ucrânia e você é brasileiro, é claro que isso não é tua guerra, né? E esse indivíduo, ele se colocou lá, ele preencheu a ficha dizendo assim, olha, eu sou um indivíduo especializado em manipular drones, né? E daí ele pagou sua passagem, foi para a Ucrânia, né? E se entregou lá para quem faz lá a triagem, né, dos mercenários, que vai gente do mundo inteiro lutar na Ucrânia, né? E daí ele chegou lá e ia ganhar um rio de dinheiro, sei lá, US$ 25.000 por mês para usar drones, né? Que hoje é o grande negócio da guerra, hoje é usar drones, né? Bom, e daí o que acontece? Ele faz um vídeo essa semana dizendo, pessoal, eu estou desesperado, eles me deram um fuzil e me mandaram para a frente de batalha. Certamente eu vou morrer, eu não vou poder fazer outro vídeo. E, na verdade, ele nem fala ucraniano, né? Então colocaram um fuzil na mão dele e falou, vai. E mandaram ele para Kharkiv, né, onde a artilharia russa é um verdadeiro pesadelo. E, no fim das contas, ele não acabou controlando drone nenhum, né? Faria melhor se ele tivesse feito como eu, que comprei um dronezinho lá na Temu, né, no site de vendas da China e fico brincando com ele na sala, né, na frente dos meus netos, né? Não, ele achou que ele ia ser o rei do drone lá na Ucrânia contra a maior força militar do mundo, que é as Forças Armadas da Rússia, né? Então é uma situação triste, né? Pessoal, vamos concluindo aqui que o presidente Lula venceu o primeiro round contra Donald Trump, hein? Ao contrário da União Europeia, que capitulou a Casa Branca. Vejam, o Brasil se mantém soberano, hein? Pelo menos no gogó, né? Ele se diz soberano e tudo mais. E os Estados Unidos retiraram mais de 700 produtos do tarifácio trumpista. Veja, é claro que a ofensiva imperialista não vai parar, ela vai continuar. Mas o governo não ficou tremendo, né? Se manteve firme e, graças a isso daí, o presidente conseguiu um bom aval político e já está à frente aí nas pesquisas, né?
Bom, se me fosse dado escolher, eu preferiria que o próximo mandato aqui do Brasil ficasse nas mãos do vice, né? Do Geraldo Alckmin, né? Que é um indivíduo aí que tem um bom histórico aí de poder público, né? Além disso, é o vice, né, do atual, porque veja, a gente já vai ter um presidente aí na faixa dos 80 anos, né? Supondo que ele vai ser reeleito, né? Mas é claro que os Estados Unidos vai fazer tudo para tirar ele de cena, né? É óbvio que o método de Trump é gerar confusão, desentendimento, caos. Veja, esse é o método trumpista, sempre visando ao lucro e à dissimulação. Se isso daí vai funcionar, bom, eu não acredito que isso daí vai funcionar, né? Pessoal, olha que coisa incrível. Lá no Reino Unido, veja, o Reino Unido é o que é um nome bonito aí para Inglaterra, né? Veja, lá quem comanda é o rei, né? O rei Charles, que é filho da rainha Elizabeth, que faleceu, né? E aí eu vi lá no YouTube um vídeo que chama Trump é uma vergonha para o mundo, né? E assim, o rei Charles meteu a boca no trombone e falou: Donald Trump é um criminoso, Donald Trump é corrupto, Donald Trump é uma vergonha para o mundo. Veja, não fui eu, não sou eu que estou dizendo, hein? É o Ray Charles. Briga no picadeiro, pessoal. Que se peguem, né? Veja, pessoal, aí já estamos chegando ao final do nosso vídeo aqui. Canal Luz no Fim do Túnel. Veja, ainda mais algumas notícias. Veja, é impressionante o domínio que o primeiro-ministro lá do Estado sionista, né, de Israel, o senhor Netanyahu, tem sobre Donald Trump, né? Veja, o Trump segue sendo o principal patrocinador das criminosas IDF israelenses. Atualmente, Israel ataca tudo o que se move em seu entorno, né? E pratica o genocídio por fome e bombas na faixa de Gaza. A coisa não vai bem, pessoal. Quem está soltando trombone aí, achando que a coisa está indo bem para Israel, não sabe o que está fazendo. Veja, por que o rei Charles ele bateu aí no Trump, hein? Veja, o Trump sempre parte do princípio de que um imigrante é um potencial criminoso, né? E é claro que isso pega mal na Inglaterra, porque tem muitos imigrantes lá também, né? Inclusive muçulmanos. Há quem diga que o rei Charles se converteu ao islamismo, né? Ele era mesmo um discípulo do Fritjof Schwann, que também foi guru do nosso Olavo de Carvalho aqui, né? Dizem que ele também iniciou o rei Charles nos segredos, né, do islamismo. Bom, mas o Trump, ele sempre diz que um imigrante é um potencial criminoso quando não é da família dele, né? Por exemplo, a mãe do Trump, ela emigrou lá da Escócia, né? Mas quando é da família dele, não. Aí é um imigrante bom, legal e tudo mais, né? Pessoal, um líder peca por aquilo que ele diz e não por aquilo que ele faz, hein? Ok, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Bom, pessoal, aqui então, se você chegou até aqui, dá o seu aval aqui, o seu apoio, dá uma colher de chá aqui para o nosso canal, né? O canal está com 3.360 seguidores fiéis que fazem excelentes comentários. Eu leio todos os comentários. Então, se você chegou até aqui, dá o like no nosso vídeo, pede para o YouTube remonetizar o canal. Eu já fiz o pedido, mas eles dizem que está em análise, né? Enfim, o canal é mantido sem nenhum patrocínio do YouTube, né? É feito na raça aqui o nosso videozinho, 3 ou 4, ou 2 ou 3 por semana, né? Chegando até aqui, você dá o nosso apoio aí, dá um likezinho, acione o sininho das notificações, verifique se você está seguindo o canal. Se você não tiver, já segue o canal e traz um seguidor para o canal de livre comunicação, de livre expressão, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Maiores descrições aí, né, estão aí na descrição do vídeo, né? Foi seu interlocutor Helder Araújo e que se despede agradecido pela sua atenção. Obrigado a todos e fiquem com Deus.